Se você ainda não tem paciente no seu consultório, aqueles pacientes que estão dispostos a pagar 2, 3 vezes mais por suas consultas, por cirurgias, procedimentos, protocolos, provavelmente é porque você ainda acha, você realmente acredita que precisa de convênio e plantão para sobreviver, para fechar a conta no final do mês no seu consultório. Só que isso é uma prisão que te leva a totalmente a exaustão, trabalhando cada vez mais até você chegar no burnout. Não faz sentido nenhum. Então, na verdade, assim, eu tava em busca já de mudar alguma coisa ali na minha carreira, né? Que eu tava vendo que eu tava atendendo muito convênio, praticamente 95% dos meus atendimentos eram convênio ou pelo SUS, e isso acaba sendo cansativo, né, com o passar do tempo. Então, eu ganho, sei lá, se não me engano, R$ 9,90 que a gente ganha por paciente. É um trabalho voluntário. Eu já trabalhei muito de plantão, trabalhei de segunda a segunda durante um ano direto, sabe? Eu tava querendo fazer o consultório dar certo. Eu queria isso. A gente, na faculdade de medicina, acho que todos os profissionais de saúde, a gente só aprende que a gente tem que trabalhar muito, se dedicar muito, estudar muito, só. Você não consegue faturar mais no seu consultório, você não consegue dobrar seu faturamento porque você está gastando energia, dinheiro com que não dá resultado. Virar o doutor blogueiro, ficar fazendo dancinha na internet, inclusive só destrói a sua autoridade. No ano passado eu contratei uma agência de marketing para fazer alguns posts e tal, para me ajudar nisso, e realmente eu vi assim que isso não fez muita diferença, né? Porque eu até consegui alguns seguidores novos, minha conta sempre foi pequena ali no Instagram, porque eu nunca tive esse foco. Eu já estava tendo uma experiência com tráfego pago e eu já estava achando que aquele tráfego pago convertia muito pouco. Era muito curioso, né? E pouquíssima conversão. Você já tentou de tudo no seu consultório, fazer várias mudanças, né? Tudo para dobrar o seu faturamento, aumentar seu faturamento, mas nada dá certo. Eu vi que as coisas não estavam indo bem no consultório. A maior dificuldade quando eu comecei foi o seguinte: para confirmar a consulta, eu tinha uma dificuldade absurda e mesmo o paciente confirmando, o paciente não ia. Eu faço o transplante dos pacientes conveniados da prefeitura, né, que vão para a minha clínica, e tenho pacientes particulares. Eu entendi que quando eu colocava eles juntos, em horários marcados, mas em horários misturados, eu não conseguia oferecer um tratamento de qualidade para nenhum deles, né? E esses pequenos fracassos vão construindo medos dentro de você, que te limitam ainda cada vez mais. Porque no início, todo mundo, quando começa o consultório, é uma coisa muito incerta. Esse mês deu um dinheiro, o mês que vem não deu, e aí o paciente não volta, e aí você quer fazer mais barato para o paciente voltar, e não é dessa forma. O médico fica com medo de diminuir o convênio, aumentar, e não ter particular, alguma coisa assim. Eu tinha medo de diminuir o convênio da prefeitura e não vir particular. E eu nunca falava preço. Eu não falava preço nem da minha consulta. Se encontrava comigo na rua, quanto é a sua consulta? Liga lá na clínica, me dá seu telefone. Não falava de jeito nenhum. Bloqueado total. Toda essa exaustão sem resultado só te traz mais frustração. Te faz ficar pensando, nossa, foi pra isso que eu estudei tanto. Foi para isso que minha família se esforçou tanto para me apoiar durante todos esses anos e anos até eu me formar. Nossa, não era esse meu sonho. Eu não me formei para tratar o paciente desse jeito, sem dar nenhuma atenção. Onde está a minha valorização profissional? Eu estudei tanto para isso? Então, presta atenção, tudo que você já fez até hoje, né, para chegar até onde você chegou. E você tem que se valorizar por causa disso. Não é numa consulta de 15, 20 minutos ali com um paciente que você vai conseguir mostrar o que você aprendeu, o que você quer, né? E você vai virar só um prescritor ali, né? De diagnóstico e tratamento. Mas o que te limita é o que você não aprendeu na faculdade. Se você vive uma vida sem tempo para nada, sem conseguir ver seus filhos crescerem, sem ter liberdade financeira, isso não é culpa sua, nem da sua profissão. A razão disso tudo foi porque você não aprendeu isso na faculdade. Mas eu tô aqui para te mostrar que quem tá no controle é você. Que você pode mudar e aprender, assim como esses centenas de consultórios que você vai ver nesse evento. Esses consultórios que já dobraram seu faturamento atraindo paciente high ticket. E sem ter que usar as redes sociais e sem ter que trabalhar mais para isso. Trabalhando menos. Em no máximo 3 meses já dobrou, assim.
o valor de uma consulta de um paciente que eu atendo equivale a uma agenda de 6, 7 pacientes do convênio, entendeu? Não faz sentido, né? Mesmo que eu continue ganhando a mesma coisa, eu vou trabalhar 6 vezes menos, entendeu? Um paciente que eu atendo hoje equivale a 6, 7 de uma agenda de convênio. Esse paciente único ali eu vou atender melhor, né? E só pelo fato de ser só ele ali naquele dia, de eu entender, de eu conseguir ver tudo que tem por trás, né, do que está acontecendo da doença dele. Agora, se eu tiver 15 minutos para falar com o paciente, eu vou dar um remédio para dor e pronto, né? Triplicou o faturamento, entendeu? Foi uma coisa assim que eu não esperava. Trabalhava com vários plantões, fazia um monte de plantão, trabalhava no serviço público e hoje eu posso dizer que eu atendo só no meu consultório. Eu não tenho procedimento. A minha venda é só consulta, basicamente consulta. Não vai ser muito além disso. Aí começou a funcionar assim, como se fosse mágica, assim. Eu falei assim, caramba, não acreditava que isso ia dar certo e tá dando muito certo e que bom. E assim, isso foi a primeira coisa que me surpreendeu. Eu fiquei assim, eu falei, só por isso já valeu 2, 3, 4, 10 vezes. E aí eu comecei a usar as estratégias do consultório high ticket e vi que as coisas davam certo. E davam muito mais certo do que a gente imaginava. Por exemplo, eu atendi uma paciente high ticket, ela começou a ser minha paciente logo no início. Eu já percebi que ela era high ticket. Ela demorou um pouquinho de tempo, ela melhorou, as pessoas próximas, os amigos viram. Ela indicou o consultório para a advogada dela, gostou. Na semana seguinte, já foi um outro amigo dessa advogada. Eu não estava conseguindo perceber isso, porque é muito rápido. Eu falei, gente, o paciente nem melhorou, o tratamento dele mal começou e ele já está te indicando. Então, quer dizer que o método dá resultado, sim, e dá resultado rápido. Não precisa você vender 1001 coisas, né? Não precisa você fazer 1001 mudanças, por exemplo. Isso que eu acho mais legal. Você não precisa mudar o consultório, você não precisa mudar, assim, trocar o piso, pintar, não é o principal. No primeiro mês, meu marido, a gente tentou assim, no primeiro mês, contando que já a semana que foi assistindo suas aulas, eu jamais que dobrei meu faturamento. Foi inacreditável, né? Eu acho que uma das coisas que mudou muito o faturamento, vamos dizer assim, foi eu mudar minha mentalidade como médica, entender que eu sou uma profissional que eu posso vender o meu trabalho como qualquer outro. Isso não é um problema, isso não é um erro, isso não é um pecado, né? Eu sei o tanto que eu trabalho. Quantos cursos já fiz esse ano, eu não sei. Até janeiro ainda tem mais 4 para fazer, 4 especializações até janeiro. Hoje eu atendi a paciente high ticket, que a paciente entrou para fazer uma consulta e ela tinha umas vestes simples, não que ela estivesse mal vestida, mas vestes simples. E ela tinha um problema de saúde que ela precisava fazer o tratamento. Eu apresentei essa forma, que é um pouco mais cara, e as outras, né? E expliquei o objetivo, a finalidade de cada um, o efeito de cada um. Ela fechou na hora. Ela falou, eu quero que for melhor para minha saúde. Foi lá fora, fechou e voltou. Quer dizer, como assim? Então, teve semana de mim, assim, veio uma mulher, consultou comigo, ela foi para casa dela e voltou com as 2 irmãs, a tia e a mãe, trazendo a família. É uma coisa que não tem como explicar, gente. Olha, só vocês vivendo pra vocês entenderem, porque é uma indicação em cima da outra, né? Muito engraçado. Eu me libertei dessa... Ainda tem um pouco ainda, mas já me libertei bastante dessa cabeça de achar que não posso cobrar, que será que o paciente vai poder pagar, enfim, né? E se ele priorizar a saúde dele, eu priorizo a saúde dele. Eu falo isso direto, eu sou advogada da sua saúde. Eu aprendi isso e nunca mais eu vou esquecer. É bom que o paciente fique bem, fique saudável e a gente também tenha a nossa vida tranquila, consiga fazer nossos cursos, viajar, cuidar da família, enfim. Eu consegui comprar o aparelho de ultrassom mais moderno que existe, que faz 3D, 4D, que era meu sonho. Eu estou muito realizada profissionalmente, também vou poder ficar mais tempo com as minhas filhas, enfim. Eu passo tempo com elas, eu moro numa cidade pequena, almoço em casa, janto em casa todos os dias. Você vê o efeito do seu trabalho beneficiando uma outra pessoa é o melhor pagamento. Não tem nada melhor. Eu tô me sentindo assim, sabe, mais feliz, mais médica, mais assim, não sei explicar direito, sabe? Toda orgulhosa de mim, assim, sabe? Seja bem-vindo ao meu mundo. Bem-vindo ao mundo do consultório high ticket. Seja
Seja muito bem-vindo à Semana Fature o Dobro. Eu sou a Nanda McDowell e nesse evento eu vou te ensinar a dobrar o seu faturamento do consultório, atraindo pacientes high ticket. Você que tá aí no chat, que tem dificuldade de atrair, de captar paciente, segura essa ansiedade. Se organiza para assistir com atenção cada minuto das aulas, porque esse evento foi feito para você. Você vai sair daqui sabendo que tem que fazer o passo a passo para dobrar o seu faturamento. E você não vai aprender a só atrair melhores pacientes. Eu vou te mostrar também o que você vai fazer para parar de perder pacientes. Porque a gente já vai começar esse evento com eu te mostrando os maiores erros que você está cometendo na hora de tentar atrair pacientes. Erros que estão fazendo você perder pacientes. E isso tudo com técnicas simples, estratégias que já foram validadas em milhares de consultórios no último ano. Agora o primeiro aviso, assista as aulas na ordem inteiras do evento. Não faça as coisas pela metade. Quem perde um pouco, perde muito. E para instigar o aprendizado ainda mais dos super comprometidos com esse evento, eu preparei uma surpresa que eu vou falar no final. Além da possibilidade de você ganhar algum e-book, é claro, que é um dossiê de captação de paciente high ticket, você vai concorrer a outros prêmios aqui durante a Semana Fature o Dobro, que eu vou explicar no final dessa aula. Então pronto, tá avisado, tá? Seja um dos organizados, um dos super comprometidos para você não dar mole e não ficar de fora. Agora, afinal, o que é high ticket? O que é um paciente high ticket? É aquele paciente que está disposto a pagar mais caro, que paga 2, 3, até 10 vezes mais o valor da sua consulta, do seu procedimento, da sua cirurgia, do tratamento que você oferece aí no seu consultório. É aquele paciente que valoriza o seu serviço e valoriza você como profissional da saúde. Ou seja, é aquela pessoa que está disposta a pagar mais caro por um atendimento melhor. Sabe aquele paciente que paga uma consulta particular mesmo ele já tendo seguro de saúde? Então é esse. E aqui eu vou te ensinar a dobrar seu faturamento atraindo esse tipo de paciente. Porque é esse tipo de paciente que vai fazer você dobrar seu faturamento sem trabalhar mais. Então se você seguir o passo a passo dessa jornada, você vai conseguir dobrar o seu faturamento com pacientes melhores, com aqueles pacientes que você sempre sonhou. Você vai conseguir dobrar seu faturamento atendendo aqueles pacientes que prezam por um bom atendimento. Aqueles que te recomendam para todo mundo que eles conhecem. E isso independente se ele é rico ou não. Porque, atenção, o que define se um paciente é um paciente high ticket não é a conta bancária dele. Você vai ver que tem pacientes que são bilionários e que não são pacientes high ticket. E, por outro lado, tem pacientes que são humildes e são pacientes high ticket. E fui eu mesma que criei esse termo, esse conceito que eu uso tanto aqui no meu canal e também no meu podcast Consultório High Ticket. E talvez você vai cair agora para trás com o que eu vou falar agora, mas eu vou te ensinar a dobrar o faturamento do seu consultório, atraindo esse paciente sem virar escravo das redes sociais, sem virar escravo de fazer um bando de anúncio online, sem virar o doutor blogueirinho. E principalmente sem cair em casca de banana dessas novas resoluções, essas leis de publicidade na área da saúde. Você olhou agora e pensou, nossa, mas por que ela tá falando isso? Tá todo mundo falando o contrário, que eu tenho que produzir muito conteúdo, que eu tenho que aparecer para ser visto, para ser lembrado. Você também tá cansado desse discurso? Que tem que produzir uma quantidade insana de conteúdo, que esse é o único caminho? Escreve sim aí pra mim no chat dos comentários se você é uma das pessoas que não aguenta mais esse discurso. Então confia em mim que o que não vai faltar nesse evento são provas, centenas de provas do que eu tô falando aqui. Funciona. E eu vou te mostrar como trabalhar em paz, trabalhar do seu jeito, com as suas regras e como você consegue dar um atendimento incrível para os seus pacientes que gera muito mais cura, muito mais transformação. Porque afinal é isso que mais importa, né? Seu paciente. E ele aderir, ele seguir o tratamento que você dá que transforma a vida dele. Só que talvez você não saiba nem por onde começar, como que você faz para cobrar um valor justo no seu consultório. Talvez você também caiu nessa armadilha de cobrar valores baixos pelas suas consultas. Tudo porque você tem medo de aumentar seus preços, porque você tem medo de perder pacientes se você aumentar muito o valor. E aí você vive nesse looping, você não aguenta mais essa rotina insana, acumulando vários trabalhos diferentes, plantão, e você sente que você está sendo explorado pelos seus pacientes, que você não vê retorno de tudo que você estudou, tudo que você se dedicou para estar aqui agora. Então, se você se encontra atualmente nessa rodinha dos ratos, se você não vê saída, calma, tem solução. Aqui a gente vai mudar essa situação, essa é a minha promessa para você. Agora, voltando ao paciente high ticket, eu vejo quando eu uso esse termo high ticket,
A maioria das pessoas nem entende sobre o que eu tô falando. Começa a bugar a cabeça. E talvez você também, nesse início, pensa que nem outros profissionais da saúde pensaram. Que eu não tenho, Nanda, dinheiro pra montar um consultório chiquérrimo. Eu nem tenho meu próprio consultório ainda. E você vai ver exemplos aqui hoje de profissionais que não precisaram fazer isso pra dobrar seu faturamento. Talvez você também pense, Nanda, eu não sou dessa classe alta. Eu não vim desse meio high ticket. Eu não consigo atrair esses pacientes, Nanda. Eu vou te mostrar também provas de profissionais da saúde que também não vieram do meio high ticket, que também achavam exatamente a mesma coisa que você. E pra você que também achava que não tem esse tipo de paciente na sua cidade, você trabalha numa cidade pequena, não é assim que os pacientes da sua cidade funcionam, você também vai ver exemplos de profissionais que achavam exatamente a mesma coisa que você e eu vou te provar que não é verdade. Ou seja, quando eu começo a falar de high ticket, paciente high ticket aqui, eu percebo que você nem sabe o que é isso. Alguns até achavam que sabiam, mas aí, quando eu começo aqui as aulas, eles veem que não era bem o que eles estavam pensando, né? Então, se até esse momento você também achava que pra você, na sua situação, não era possível você dobrar seu faturamento, porque você tá começando uma carreira nova, numa cidade nova, porque você ainda não tem seu próprio consultório, ou porque você não sabe como atrair pacientes sem fazer anúncios, contratar agência de marketing, eu vou começar te mostrando agora que você não precisa de nada disso para dobrar o seu faturamento atraindo paciente high ticket. Dá uma olhada como é que foi para a doutora Marina, que é oftalmo. Esse negócio de dobra o faturamento multiplica o faturamento. Sim. E eu vinha de faculdade pública. Então, assim, eu tenho muito disso. Eu tenho um sacerdócio em mim. Mas a gente, quando tem ele, a gente se esbarra numa questão da valorização profissional. E dentro do seu canal, eu aprendi a me valorizar na forma certa. Então, isso foi a grande virada de chave. O fato de você ser paciente e não médico me chama muito mais atenção. Tem um monte de médico ensinando a fazer Instagram, a fazer um monte de coisa. Mas o paciente, ele sabe a dor dele, né? A gente nunca vai ter aula em faculdade até que o pessoal mude a mentalidade, principalmente em faculdade pública, sobre como atender e como cobrar. Eu acho que tem muita gente ali que está ensinando que também não sabe atender e não sabe cobrar. A gente não vai botar a cara na internet à toa por alguma coisa que a gente não acredita. Esses dias eu descobri que eu tenho 0 reviews no Google. E pra você ver como não significa nada, né? Ainda assim dobrou o faturamento. Quadro. Você fez 4 vezes? Agora atenção, porque a semana Fatura o Dobro, o consultório high ticket não é pra todo mundo. Então vamos ver se esse evento é pra você. Sabe quem consegue dobrar o faturamento atraindo o paciente high ticket? Assim como a doutora Marina Leão, que você viu no depoimento. Anota aí, esse evento é para médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, terapeutas, nutricionistas e veterinários. Com consultório ou não, não importa se você não tem ainda o seu consultório próprio. E para quem faz atendimento online, só faz consulta online ou também faz consultas no consultório físico. Ou, é claro, faz um mix dos dois, não tem problema. Também é tanto para quem é iniciante na carreira, quanto para quem também já está no estágio mais avançado, tem décadas de carreira. E é tanto para quem atua numa cidade pequena, tanto para quem trabalha numa cidade grande. Você que é médico, você vai dizer adeus para aqueles pacientes sanguessuga e vai atrair pacientes que te valorizam, que estão dispostos a pagar um valor justo pelo seu trabalho, e você vai largar os plantões de vez. Viver só do consultório particular, se isso for um sonho seu. Imagina você que é cirurgião, você vai dobrar seu faturamento mesmo passando horas no bloco cirúrgico, achando que você não tem tempo pro seu consultório, por isso que você não tá conseguindo aumentar seu faturamento. Mesmo que você se sinta hoje que o seu consultório sempre tá em segundo plano. Você que é dentista, você vai dobrar seu faturamento sem ficar dando a primeira consulta de graça. Isso não existe, acabou isso. Você que é fisioterapeuta, você que é fono, você vai dobrar seu faturamento sem se sentir desvalorizado, desvalorizada diante de outros profissionais. Cara, ninguém faz o que você faz. Você que é psicólogo, psiquiatra, que trabalha com saúde mental, você que é terapeuta, você vai dobrar o seu faturamento aprendendo a apresentar o seu tratamento e o valor do seu trabalho para os seus pacientes. E você vai ver que é plenamente possível dobrar o seu faturamento só com consultas. Você vai dobrar seu faturamento sem ficar sofrendo na hora de cobrar dos seus pacientes. Seu trabalho não é caridade. Chega de ser sacerdote e de dar a primeira consulta de graça para ver se o paciente dá match com você. Você não é o Tinder. Então vamos acabar com essa dificuldade de você ser remunerado de forma justa pelo seu trabalho. E depois de todos esses anos de estudo, você finalmente vai dobrar seu faturamento só com consultas, mesmo que você não faça
Nenhum procedimento, cirurgia ou tratamento, é isso mesmo. Que nem a doutora Carla, que é psiquiatra, vai te provar aqui que isso é perfeitamente possível. É só aplicar um passo a passo do método consultório high ticket. E aí eu comecei a usar as estratégias do consultório high ticket e vi que as coisas davam certo. E davam muito mais certo do que a gente imaginava. Sim, por exemplo, eu atendi uma paciente high ticket, ela melhorou, as pessoas próximas, os amigos viram, ela indicou o consultório para a advogada dela. Caramba! Na semana seguinte, já foi um outro amigo dessa advogada. Então, quer dizer que o método dá resultado, sim, e dá resultado rápido. Como é que ficou o seu faturamento desde que você entrou? Então, triplicou o faturamento. Parabéns! Triplicou o faturamento, entendeu? Foi uma coisa assim que eu não esperava. Começou a funcionar assim, como se fosse mágica, assim. Eu falei assim, caramba, não acreditava que isso ia dar certo e tá dando muito certo e que bom. O que você acha que influenciou mais você triplicar o seu faturamento? E principalmente para você que só atende consulta. Eu acho que é a forma com que você trata o paciente, desde a hora que ele chega. Ele tem que entender que o seu atendimento é diferenciado. Meu consultório é simples, é num prédio comercial bem localizado. Tá arrumadinho, mas não é nada chique. Não é nada que eu tenha gastado, que tem marketing. Isso que eu queria. Não tem café de milhões. Exatamente. Eu tinha 2 empregos públicos, que eu fui demitida do dia para a noite sem justificativa pelo WhatsApp. Eu já trabalhei muito de plantão. Trabalhei de segunda a segunda durante 1 ano direto. Sabe, eu tava querendo fazer o consultório dar certo. Eu acho que mais do que a gente vê da liberdade financeira, tudo, eu acho que assim, você querer fazer o seu negócio dar certo. Eu precisava fazer certo de qualquer jeito. No início, todo mundo, quando começa o consultório, é uma coisa muito incerta. Esse mês deu um dinheiro, o mês que vem não deu, e aí o paciente não volta, e aí você quer fazer mais barato para o paciente voltar. E não é dessa forma. Eu acho que o que fez a diferença total foi entender que o paciente high ticket não é o rico, que é aquele paciente que te valoriza. Mesmo quem está começando ou quem já tem 20 anos de estrada, é uma coisa que a gente nunca viu em lugar nenhum. Não tem lugar nenhum. Podem procurar, pode tentar plagiar, mas não vão conseguir. Você que é nutricionista, você vai aprender a apresentar valores também para o seu paciente, para que ele valorize o seu trabalho, sem você ficar aí afogando a gente que é paciente em um bando de e-book, panfleto. Isso não faz o menor sentido. Você vai dobrar seu faturamento sem ficar dando retorno, que deveria ser uma segunda consulta. Eu sei, a verdade é que você não sabe dar retorno, né? É por isso que você cai nessa armadilha. E você que é veterinário, você vai dobrar seu faturamento entendendo que pet é filho, aprendendo a falar valores com os tutores dos pets que você atende. Você é uma espécie de pediatra e você nem tem noção disso, você nem sabia. E você vai dobrar seu faturamento, finalmente se sentindo valorizado, sem você cobrar um valor micro pelo seu trabalho. Você que é profissional da saúde, é assim que você vai dobrar o faturamento do seu consultório, atraindo pacientes high ticket. Ou seja, sem virar escravo das redes sociais e trabalhando menos do que você trabalha hoje. E para você que, no caso, já tem alguma espécie de presença nas redes sociais, até gosta de fazer conteúdo, não tem problema. Você vai aprender a fazer isso do jeito certo para você não ter dor de cabeça com resolução, leis na área da saúde. Por isso que eu tô batendo tanto nessa tecla aqui. É só seguir o passo a passo, porque as estratégias que você vai aprender aqui são baseadas em 2 coisas: na verdade, em falar a verdade, e em método já comprovado e validado em milhares de consultórios. Isso porque uma estratégia baseada em método e na verdade é sempre mais forte. E já te aviso também que para aplicar esse método você não precisa ser rico e muito menos fingir que é rico, porque uma estratégia baseada na verdade sempre vende mais. Afinal, a verdade vende. E agora que eu falei para quem é a Semana Fature o Dobro, eu vou aqui avisar para quem não é a Semana Fature o Dobro. Então, se você tá na dúvida se esse evento ainda é para você, preste atenção. Para começar, o evento é só para os super comprometidos, os organizados que vão assistir cada aula, aproveitar todos os detalhes e estratégias do que eu falar aqui. São eles que vão ver muito resultado e que vão ser muito bem recompensados também por isso. Porque quem não tem foco, quem não tem um diferencial, o paciente busca o mais barato.
nato. Então tem resultado mesmo quem implementa e quem é organizado, tá? Agora talvez você esteja perguntando, quem sou eu para ensinar isso aqui? Eu não sou profissional da saúde, eu não tenho um consultório. Então por que e como que eu tô ensinando isso aqui? Então deixa eu te contar como tudo que você tá vendo aqui surgiu. Como eu criei esse método onde eu faço profissionais da saúde dobrarem o faturamento do consultório, atraindo paciente high ticket. E como a partir de hoje você também vai poder acessar esse método. Em 2016 eu conheci meu marido, Fabiano, a gente se casou muito rápido e eu me mudei para Nova York para morar com ele. Tudo começou lá. Nos primeiros 6 meses eu passei um perrengue. Eu tive um problema no meu processo de tirar meu green card e eu tive suspensa a minha autorização para trabalhar na seguradora que eu tava trabalhando na época em Manhattan. E aí eu tive que sair do meu emprego até o meu advogado resolver a situação. Foi aí que eu comecei a vender consultorias de vendas online direto da minha casa de Nova York. E nessa época eu treinei mais de 460 clientes de nichos totalmente diferentes. Entre esses centenas de alunos, eu tive os alunos que eram profissionais da saúde. E eles eram bem diferentes dos outros alunos que eram empresários, empreendedores. Mas antes, é claro que eu não comecei a dar essas consultorias de vendas do nada. Lógico, né? Eu já tinha experiência com vendas. Eu trabalhei com vendas para alta renda por mais de 20 anos, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. E quando eu comecei a aprender a vender, porque ninguém nasce sabendo vendendo nada, eu tive muita dificuldade. Falar de valores, vender, uma coisa que parecia impossível pra mim, porque afinal eu tinha me formado como advogada. Eu ficava com frio horrível quando eu tinha que passar valores pra clientes. Eu só levava não atrás de não e era super frustrante. Como eu não sabia vender, quando o cliente falava que era não, é não, então tá. E aí eu tava quase sendo demitida e eu tava pensando, nossa, como é que eu vou pagar minhas contas? Isso aqui não tá dando certo, o que eu vou fazer? Mas eu não queria entregar o jogo de jeito nenhum, então eu falei, eu não vou desistir. E se fulana conseguiu, se crano conseguiu, eu vou aprender isso aqui também, tem um método. Não é possível que eu não consiga aprender isso aqui. Cara, parece ter alguém fazendo polichinelo no meu coração quando eu me lembro disso. Me dá até nervoso de lembrar dessa ansiedade, daquela rejeição diária que eu tinha que enfrentar, porque eu não seguia método, eu não seguia nenhuma estratégia, eu ia lá na sorte. E aí, quantas vezes que eu sentia essa frustração? Eu me esforçava tanto pra vender e eu só recebia não, só recebia porta na cara. E aquilo ainda por cima machucava o meu ego, que era gigante. E eu pensava, nossa, por que eu não tô conseguindo? Eu tenho uma excelente formação. Estudei na Escola Americana do Rio, depois morei na Suíça, estudei na Lausanne American School of Switzerland. Meus pais sempre se desdobraram em mim pra me dar as melhores oportunidades, a melhor educação do mundo. E eles abriram mão de tanto pra isso, e eu tava sentindo que eu não tava honrando o esforço deles. Eu deitava a minha cabeça no travesseiro à noite e eu pensava, cara, meus pais investiram tanto em mim, na minha educação. Não dá pra agora eu olhar nos olhos deles e falar, ai, fracassei, não deu certo. Não dá. Então eu decidi que desistir, fracassar, não era uma opção. Eu não ia ser demitida de jeito nenhum. E que eu ia fazer o que precisava ser feito pra dar certo. Eu ia aprender. Foi o meu dia do chega. E tem gente por aí que diz que as pessoas nascem com dom de vendedor. Isso é uma mentira que eu já ouvi. Isso não existe. Eu me lembro quando eu comecei, como eu ficava travada. Eu paralisava na hora de vender. Eu sentia que eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. Morria de medo. Eu achava que os clientes iam me achar mercenária se eu apresentasse valores altos. Eu tinha várias crenças na minha cabeça. Mas na primeira multinacional que eu trabalhei no Brasil, tanto quanto na Northwestern Mutual que eu trabalhei em Nova York, elas tinham um método bem detalhado, um passo a passo. E eu comecei a ver que o problema é que eu achava que eu tava seguindo o método, mas eu tava errando. Eu tava cometendo muitos erros. E o pior é que eu nem sabia que eu tava cometendo esses erros. Eu só consegui descobrir que eu tava errando por causa dos meus gestores na época, meus mentores, o Cezinha e o Nelson. E quando caiu essa ficha, eu ajustei esses parafusos e eu me dediquei 100% a seguir o passo a passo do método. Tudo começou a dar muito certo. O jogo virou absurdamente. Foi quando eu aprendi a primeira lição. O mais importante é seguir o passo a passo, o método no detalhe. E aí, quando eu deixei meu ego de lado, eu vesti esse chapéu de aprendiz, tudo mudou. Eu consegui consertar todos os erros que eu tava cometendo e meu faturamento voou, multiplicou. Eu tava ganhando mais que executivos da idade do meu pai. Eu comecei a ganhar vários prêmios. Eu vendi a maior apólice do país, eu bati recorde. E aí eu consegui ver exatamente o que tinha me atrapalhado, o que tinha me atrasado nesse caminho. E o que tinha me ajudado. As outras coisas que eu fiz que encurtaram o meu caminho para chegar lá. Tinham práticas que turbinavam o faturamento, que aceleravam muito o resultado. E juntando essas práticas, juntando tudo que eu aprendi,
eu vi que eu tinha um método. Eu tinha aprendido muito sobre vendas e sobre atendimento ao público de alta renda. E aí eu resolvi organizar tudo que eu aprendi num passo a passo, com início, meio e fim. E foi isso que fez totalmente a diferença quando eu comecei a dar as consultorias de vendas em 2020. Porque eu comecei a ver que o método funcionava muito mais rápido do que eu imaginava. E eu comecei a ver que dentro desses mais de 460 alunos que eu dei essa consultoria, tinham uns que se destacavam, que tinham um resultado muito mais rápido, os que eram profissionais da saúde. O passo a passo que eu tinha desenvolvido faziam com que eles dobrassem o faturamento até mais rápido do que eu tinha conseguido. E foi aí que eu comecei a identificar que esses profissionais da saúde tinham alguns obstáculos em comum. Primeiro obstáculo, os profissionais da saúde tinham que trabalhar muito mais para faturar mais. Ou seja, eu via que quanto mais eles ganhavam, pior a vida deles ficava. Eles viviam estressadíssimos, tinham burnout, era um caos. Eles tinham muita dificuldade de atrair pacientes que estavam dispostos a pagar mais por uma consulta, uma cirurgia, um tratamento no consultório deles. E aí alguns me confessavam que quanto mais eles trabalhavam, menos lucro eles tinham. Que aquilo não estava fazendo sentido. O obstáculo número 3 que eles tinham, eles estavam tentando captar paciente através do Google, das redes sociais, anúncios, e aquilo não estava funcionando. Eles já tinham contratado a agência de marketing, feito anúncio, mas eles viam que tinha alguma coisa de errado, porque eles estavam atraindo muito mais curiosos e não conseguiam converter esses curiosos em pacientes. Eles viam que essas pessoas que vinham da internet, a maioria só queria fazer cotação de preço da consulta. E aí eles acabavam caindo na armadilha de ficar nessa guerra de preço. Obstáculo número 4, eu percebi que esses profissionais da saúde também tinham várias questões com merecimento, questões com dinheiro. Então era muito difícil, por causa dessa mentalidade, eles conseguirem colocar um valor justo no seu trabalho. Eles tinham bloqueios com dinheiro, principalmente por causa da faculdade que eles tinham cursado na área da saúde. Eles sofriam daquela clássica síndrome do sacerdócio. Ganhar muito dinheiro era algo feio, era como se você estivesse se aproveitando dos seus pacientes. Era sinônimo de ser mercenário, de mercantilizar a sua profissão. Eles repetiam que não era o papel deles falarem de valores para os pacientes. E o obstáculo número 5, por causa disso, eles não sabiam nem como cobrar e nem como se vender profissionalmente para os seus pacientes. Eles não sabiam ter o trabalho deles valorizado. Afinal, vendas não era uma matéria que era dada na faculdade. O obstáculo número 6, apesar desses profissionais da saúde dominarem muito a técnica, se atualizarem toda hora, eles tinham muita dificuldade de passar valores para os pacientes. Principalmente valores de cirurgias, tratamentos, valores mais altos. Muitos deles tinham essa crença enraizada que essa tarefa devia ser delegada para outra pessoa, uma orçamentista, uma secretária. E eles não sabiam esse poder que eles tinham nas mãos. Tudo porque eles tinham medo da reação dos pacientes na hora de falar de valores, na hora de negar desconto. Tudo com aquele medo de parecer mercenário. Eles tinham muitos medos. Medo que o paciente sumisse, não voltasse mais. Medo que o paciente faltasse, remarcasse. Sempre achavam que o paciente não podia pagar mais porque as pessoas não valorizam saúde, né? A população não valoriza isso. Eles só buscam tratamento em último caso, eles me falavam. Resumindo, eles claramente não tinham a ideia da importância e da autoridade que eles tinham. E é por isso que eles não sabiam se valorizar para nós pacientes. Eles não sabiam se valorizar profissionalmente. Eles tinham vergonha de falar de valores. Eles quase pediam desculpas na hora de aumentar a consulta. E isso mesmo quando era meramente só um ajuste por causa da inflação. A situação dos profissionais da saúde era tão drástica, era tão crítica, que chegava ao ponto deles virarem escravos de plantões, além deles acumularem muitas horas em vários trabalhos diferentes. E aí eles ficavam presos nessa rotina insana. Eles entravam naquela rodinha dos ratos sem ter tempo para nada. Ficavam ali naquele loop e não conseguiam sair mais. E como eles não sabiam fazer a jornada do paciente high ticket, como eles não tinham passo a passo, eles não conheciam esse método, começava um verdadeiro filme de terror. Eles acabavam virando súditos daqueles pacientes sanguessuga, aqueles vampiros. Você sabe, né? Aquele paciente que é o pesadelo de todo o consultório. Eles estavam tomando chá com Drácula. O consultório deles ficava lotado daqueles vampiros que deveriam estar lá, era na Transilvânia. E o mais grave é que esses profissionais, assim como você, né, acabavam se esquecendo que eles fizeram as faculdades mais concorridas, as faculdades mais difíceis. Dedicaram anos de estudo para pendurar todos aqueles diplomas na parede. Aqueles diplomas tiveram custo alto, não tiveram? Eu sei que você abriu mão de muita coisa para você estar vestindo esse jaleco hoje. Tanto esforço para você agora estar consumido por essa insegurança de vender, de cobrar, de aumentar o valor da sua consulta, para na hora de ter que cobrar do paciente você travar. E como o mundo infelizmente é injusto, enquanto isso uma cabeleireira não
tem problema nenhum em cobrar R$100 pra secar um cabelo. E aquelas que ainda colocam aqueles cílios, sabe, que parece perna de aranha, elas não têm o menor medo de cobrar R$500, o que muitas vezes é muito mais do que a sua consulta, né? E lembra que aquelas perninhas de aranha só duram 3 semanas. E foi quando eu realizei tudo isso que tudo fez sentido, todos os pontos se conectaram. Eu olhei para todos esses obstáculos que os profissionais da saúde enfrentavam e a ficha caiu. Eu comecei a cruzar todas essas informações com meu conhecimento em vendas, com meu histórico de vida e também com o fato de eu ser uma paciente high ticket. Foi aí que tudo se encaixou. Eu entendi que eu tinha todas as ferramentas necessárias para ajudar os profissionais da saúde a dobrarem o seu faturamento. E por isso eu vou te contar só um pouquinho do meu passado para você entender o contexto de tudo que eu tô falando aqui. Eu venho de uma família de alto padrão, eu venho de uma família high ticket. E a gente sempre pagou caro pelas nossas consultas, para tudo relacionado à nossa saúde. Melhores médicos, melhores hospitais. Sempre que eu precisei de um médico, psicóloga, dentista, nutricionista, veterinário, algum tipo de terapeuta, eu sempre procurei os profissionais da saúde confiáveis, os mais bem recomendados, nunca os mais baratos. Mesmo tendo seguro de saúde, nunca naqueles livrinhos do plano. E eu também nunca tinha ido em nenhuma consulta de um profissional da saúde que eu vi um anúncio, que eu vi algum tipo de panfleto virtual. Nenhum profissional que tava fazendo aquelas dancinhas esquisitas na internet. Porque não era assim que eu escolhi o profissional da saúde que ia tratar meu bem mais valioso, a minha saúde. E foi aí que eu pensei, e se eu ensinasse para os meus alunos profissionais da saúde a venderem para pacientes como eu, que sou o público-alvo deles, que sou o paciente high ticket? E se eu ensinasse eles a vender para famílias como a minha? Então eu, sendo alguém que já estava disposta a pagar caro pela minha saúde, que já usava muito desses serviços e que tinha mais de 20 anos de experiência em vendas, entendendo todas essas dificuldades dos meus alunos que são profissionais da saúde e principalmente vendo aquele potencial extraordinário que eles tinham, eu resolvi nichar. Eu resolvi, a partir daquele ponto, só atender profissionais da saúde. E foi aí que eu criei, diretamente de Sutton Place, em Nova York, onde eu morava na época, um método exclusivo para eles, para profissionais da saúde, o método consultório high ticket. Eu criei um passo a passo simples, direto, para eles aprenderem a atrair pacientes high ticket. Todo baseado 100% no meu olhar como público-alvo deles, como paciente high ticket. E foi aí que foi o começo de algo grande. Eu fiz um perfil, um canal novo, voltado só para profissionais da saúde, onde eu só falava desse universo e do olhar do paciente high ticket. E por isso que eu resolvi fazer esse evento aqui, onde eu te mostro passo a passo o caminho para você dobrar o seu faturamento, atraindo pacientes high ticket. E sabendo que eu não tinha absolutamente nada parecido com o que eu estava ensinando no meu canal, eu já registrei no INPI o método consultório high ticket, o termo paciente high ticket, esses termos que você vê eu usando aqui. E olha só, de uma coisa eu tenho certeza, tá? Pacientes high ticket como eu não economizam com a saúde. Porque com saúde não se economiza. Tem muita gente disposta a pagar mais caro por um atendimento diferenciado no seu consultório. E isso inclui paciente que tem muito dinheiro e paciente que não tem dinheiro assim. Mas uma coisa eles têm em comum quando são pacientes high ticket: eles te valorizam profissionalmente. Porque nós, os pacientes que valorizamos você, que é profissional da saúde, a gente vai economizar num carro, numa blusinha, num sapato, mas a gente não vai economizar com a nossa saúde. Você só precisa aprender a conectar os pontos e a como chegar nesses pacientes. Os pacientes que enxergam o seu valor. E foi assim que eu realizei isso tudo, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Me dedicar a você, que é profissional da saúde, exclusivamente. Me dedicar a você que tá aqui. E de outubro de 2021 pra cá, já foram milhares de consultórios que passaram por esse método, que passaram por esse treinamento. E foi aí que eu validei as minhas estratégias com os primeiros profissionais da saúde, que já dobraram o faturamento dos seus consultórios já na primeira semana implementando o método. E toda essa validação já teve start, começou com a doutora Tati, com a doutora Mônica e com o trabalho que eu fiz para a clínica da doutora Patrícia Davidson. Dá uma olhada só nos resultados que elas começaram a ter quando aplicaram o método consultório high ticket. Eu, assim, nunca tive nada de vendas, né, na medicina. Você não tem essa parte de venda, né? Eu trabalhava em posto de saúde, eu trabalhava em consultório, de outras médicas, e aí eu comecei a ter o meu. Você abre o consultório e tá tudo certo, todo mundo vai te procurar. Mas as coisas não são bem assim, né? Eu precisava fazer alguma coisa, e que precisava ser mais do que a medicina. Precisava de alguém que me falasse de vendas, até assim, de um olhar fora
da medicina. Teve mês que eu tive, que eu ganhei, mesmo na pandemia, teve mês de dezembro comparado, eu ganhei 3 vezes mais na pandemia. Eu acho que, assim, pra mim foi uma virada de chave, foi, assim, fantástico. Eu acho que todo médico precisa. Você não tem nenhuma matéria na faculdade, você não tem administração, você não tem nada. Então, pra mim, foi fundamental. Foi muito bom. Eu faria 10 vezes de novo. O paciente falava não. Antigamente ele falava não, tá bom, não, então tudo bem. E hoje eu entendo que não, na verdade, assim, mas ele precisa. A gente tem que mostrar o valor e tem que mostrar que vai ser bom para ela, né? Que o tratamento que a gente está propondo é para agregar sempre, né? Então, é isso que eu comecei, que eu achei, assim, ótimo. Adorei, amei. Eu precisava vender melhor. Eu tinha muito aquela síndrome do impostor. O paciente, quando falava, ai, tá caro, eu meio que congelava, eu não tinha o jogo de cintura, eu ficava muitas vezes com raiva. E eu precisava trabalhar isso em mim. Hoje em dia eu faço de um jeito, aprendi com a Nanda, obrigada, meu amor, que não resta, ai, vai dar um desconto, ai, doutora, tá caro. Eu já jogo as objeções que a gente aprende, como contornar essas objeções que a gente aprende. E o que aconteceu foi que eu dupliquei meu faturamento e, assim, foi uma coisa, não só pelo bem material, mas eu me senti mais segura na hora da negociação e isso mudou tudo. Eu só tenho a agradecer a Nanda, porque nós médicos não temos essa formação de vendas. E eu acho que isso devia ser até uma cadeira da faculdade de medicina, porque a gente entra muito verde nesse mercado. Depois de treinar milhares de profissionais da saúde nos últimos 2 anos, por que eu resolvi dividir isso aqui com você? Por que eu contaria aqui meu segredo? Cara, a razão que eu tô dividindo isso aqui com você é o seguinte. Primeiro, eu comprovei 100% que os profissionais da saúde são os tipos de profissionais que eu consigo mais ajudar. Por causa de tudo que eu acabei de contar aqui, por causa do meu histórico, da minha experiência em vendas e tudo mais. E foi por isso que essa se tornou a minha principal, a minha única atividade profissional. E segundo, eu fiquei tão apaixonada por esse trabalho que eu fiquei um pouco obsessiva, no bom sentido. Quando eu comecei a ver a velocidade das transformações que esses profissionais da saúde tiveram quando eles começaram a aplicar o método consultório high ticket, não dava mais para desver. Alguns começaram a pagar plano de saúde para os pais, alguns tiraram férias e não tiravam férias há mais de 5 anos. Outros saíram de sociedades tóxicas, abriram seus próprios consultórios. E o principal foi que eles recuperaram o amor pela profissão. Eu fiquei tão apaixonada por essas transformações, por essas histórias, que você vai conseguir ver só algumas delas aqui nesse evento. Que agora eu tô aqui hoje com você. Então, mesmo depois que a situação do meu visto, meu green card se resolveu, eu não voltei pro mercado corporativo em Nova York. Não tinha mais como voltar. E eu quero enfatizar esse ponto que eu tenho a mais absoluta certeza. Você merece ser reconhecido. Quando eu falo reconhecido, eu quero dizer financeiramente pelo seu trabalho. Você merece ter pacientes que pagam um valor justo, que pagam caro mesmo pelo seu trabalho. E é por isso que isso virou a minha missão, a minha obsessão saudável que eu tô aqui dividindo com você. Mas agora chega de falar de mim, que o mais importante é a gente focar no resultado dos alunos, como que eles chegaram nesses resultados. Eu não tô aqui para uma colheita de estação. Eu tô aqui para colecionar as histórias, os depoimentos. E agora você vai entender como a gente vai começar a construir a sua história juntos, aqui. Aterrizou? Ficou clara a procedência do método consultório high ticket? Porque agora eu vou detalhar os principais erros que são totalmente contraintuitivos que eu vejo sendo cometidos em consultórios. Esses 4 erros fazem você perder pacientes. E não só isso, eles fazem com que você não consiga atrair os melhores tipos de paciente, que são os pacientes high ticket. E se você está cometendo esses erros, toma muito cuidado. Porque são erros que às vezes você nem tem noção que eles são erros. E você comete eles achando que está acertando. Isso que é o pior. Erro número 1 é deixar a secretária passar o preço de tratamentos, cirurgias, protocolos. E por que isso é um erro que te impede de dobrar o seu faturamento? Por que você acha que isso está te ajudando a dobrar o seu faturamento, que não está te prejudicando captar pacientes, mas na verdade isso é uma casca de banana? Primeiro porque você deixa de ser o protagonista do
do seu consultório. O que eu quero dizer com isso? Parece que você tá com medo de falar de valores. Você não mostra autoconfiança profissional. Você fica refém da secretária. Você fica exposto ainda a riscos trabalhistas. A secretária dizer lá que aquele valor que ela recebeu em comissão faz parte do salário dela, a gente vê isso direto. E além disso, detonar a sua credibilidade, a sua autoridade, ainda tem um último risco, que é a secretária jogar contra. Um paciente falar, nossa, achei caro, e a secretária falar, é caro mesmo, porque a gente também já viu isso acontecer. Ah, Nanda, mas se isso é um erro tão grave, por que tanta gente tem orçamentista? Por que ninguém fala isso? Primeiro, porque nem médicos, nem profissionais da saúde, muito menos marqueteiros, sabem disso. Porque eles não são pacientes high ticket. E também porque é bem mais fácil passar a mão na sua cabeça e falar o que você quer ouvir. É bem mais fácil virar pra você e falar, você pode escolher se você quer passar o preço ou não, tanto faz. E agora eu te pergunto, o que você quer? Por que você tá aqui nesse evento? Você quer que eu fale o que te agrade ou você quer que eu fale o que realmente dá resultado? Escreve aí no chat dos comentários se você tá aqui porque você quer resultado. E por que você tem então medo de passar esses valores? Por que você delega isso para outra pessoa? Primeiro, porque você simplesmente não sabe vender, você nunca aprendeu. Segundo, porque você tem aquele pensamento retrógrado que você vai perder tempo passando preço, que não é verdade. E terceiro, porque você tem vergonha de falar de valores e você acha que é coisa de mercenário, enquanto todos os outros profissionais não tem o menor problema de falar do valor do trabalho deles. Dá uma olhada, quem quebra esses medos e quebra essa barreira, o que acontece? Uma situação que eu sempre tive muita dificuldade era a parte da cobrança de honorários. Eu queria ser mais valorizada, né? Assim como eu valorizo os meus pacientes. Eu sou formada cirurgia plástica há mais de 17 anos e eu não tinha um retorno financeiro disso. Antes de conhecer o consultório High Ticket, eu estava vendo formas de baixar o valor, de parcelar, de dar desconto. É porque a gente ficou assim, não, mas falar de preço não é pra mim, falar de preço... A gente tem até aquela coisa, né, de não, isso não é comigo. Eu pecava numa situação que era deixar que outra pessoa fizesse essa cobrança para mim, os meus colaboradores. Então, assim, de passar os valores para os pacientes, explicar, isso era uma coisa que eu não fazia, né? Sempre achei que não devesse fazer. Uma das primeiras coisas que eu senti o impacto foi justamente quando eu comecei a passar valores para os pacientes e a taxa de conversão em cirurgia. Eu percebi que havia, sim, pessoas que estavam dispostas a pagar mais por um bom serviço. E que eu poderia, então, até aumentar o valor dos meus procedimentos. Eu comecei a perceber que eu estava perdendo dinheiro por conta disso. E, gente, vender não é nada... Eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso. A gente está lá para vender, principalmente na nossa área, que é a dermatologia, e principalmente no foco da estética, que são os injetáveis, laser, né? Ninguém que tá indo lá tá indo por doença, tá indo por estética. A pessoa pode se ela tem um budget pra gastar. O médico também vende imagem, vende tudo. E realmente, ao conhecer o trabalho da Nanda, da equipe com o consultório High Ticket, eu consegui entender que ninguém melhor do que eu para passar valores, explicar o tratamento e assim conseguir fechar mais tratamentos. E hoje em dia eu vejo que não, que faz parte do meu trabalho e que os pacientes gostam e acreditam muito, né, naquilo que eu falo, então que com certeza eu sou a melhor pessoa para passar esses valores para o paciente, né, e eu noto que eles valorizam isso e me valorizam mais ainda como profissional. Desde que eu comecei a aplicar essa ferramenta foi 100%. Então esses gatilhos que a gente aprende com a Nanda ajudam muito nessa mudança de visão mesmo nossa, de a gente chamar pra gente essa responsabilidade de passar os custos dos pacientes. E hoje, passando o valor, né, não deixando a minha secretária passar o valor, realmente o paciente ele não tem objeções, assim, coisas que eram só da minha cabeça. Eu achava que ele não ia querer pagar, que ele ia achar caro, que ele ia pedir desconto, e na verdade não. Quando eu comecei a passar o valor, não aconteceu isso nenhuma vez. Muita gente começou a recomendar até mais, e eu
nesse mês eu fiquei muito surpresa com a quantidade de pacientes novos que eu recebi. Depois que eu comecei a pegar lá minha tabela de preço, lá, pegar minha calculadora, lá o celular, mudou a minha vida, né? E a pessoa tem muito mais segurança porque é o médico que tá falando para ela. Não é a secretária, não é a orçamentista, não é aquela pessoa que... Hoje eu vejo que já colocando em prática, eu já consegui melhorar tanto a minha autoestima no consultório, as minhas perspectivas e alguns resultados com certeza. Não tem 2 meses aí que eu estou praticando o consultório High Ticket, mas vejo já esse crescimento com certeza. Então eu já aumentei meu faturamento e principalmente mudou muito até a minha vontade de trabalhar. Eu sinto a valorização que os pacientes têm do meu trabalho e isso não tem preço. Em 2 semanas que eu tirei férias e eu acabei só atendendo 2 semanas, eu já ganhei o que eu ganhava em 1 mês. Então isso já é o dobro do esperado. O que eu descobri, elas davam muito mais desconto do que era para dar. Então as contas que elas faziam eram umas contas tão doidas. Aí eu pensei, nossa, quanto dinheiro que eu já perdi. E elas faziam umas contas muito malucas, assim, de desconto em cima de desconto, porque no pacote, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí, assim, além de tudo, eu já deixei de perder mais dinheiro, já mudei tudo. E assim, o foco não é trabalhar menos e ganhar mais, é isso que importa no final, né? É o teu lucro que vai importar no final e a tua qualidade de vida. Então, é isso, gente. Ganhar dinheiro não é pecado, trabalhar menos e ter qualidade de vida não é pecado, vender não é pecado. Então, assim, nós somos médicos, mas a gente também tem conta para pagar. Segundo erro é ficar achando que anúncios online, panfletagem virtual são a salvação pro seu faturamento aumentar no consultório. Por que que isso é um erro que te impede de dobrar o seu faturamento? Por que que você acha que isso está te ajudando com o seu faturamento e atrair pacientes, mas na verdade está te prejudicando? Para começar, anúncios online, eles atraem majoritariamente pacientes querendo preço, fazendo cotação, curiosos, querendo saber quanto que é a sua consulta, seu procedimento, sua cirurgia, não é mesmo? Agora, do lado de cada gente que é paciente, a gente olha um profissional da saúde fazendo anúncio, a gente fala, nossa, o escritório dele deve estar às moscas, né? Ele tá se prestando a esse papel. Fica parecendo um advogado porta de cadeia, fica com uma postura de uma pessoa que tá desesperada, que tá muito carente, tá muito needy para ter mais pacientes. Fora isso, anúncios online é muito difícil dar retorno e dar resultado. Você tem que ter um gestor de tráfego, que é uma profissão nova, administrar esse gestor, ele ser extremamente bom, você fazer um anúncio incrível que vai converter. Ou seja, é muito difícil fazer dar certo, converter isso em paciente, porque é algo que você não domina, que você também não aprendeu na sua faculdade. E por último também, existem certos tipos de anúncio para certas especialidades que funcionam e são exceções e funcionam quando são feitas do jeito certo. Porque se for do jeito errado, olha aqui o que acontece. Dá uma olhada agora nessa matéria que fala que a mulher que contratou procedimentos estéticos e não obteve resultados será indenizada por clínica. Isso tem acontecido cada vez mais. Um profissional da saúde vai, faz um anúncio, promete, e aí o paciente se sente no direito de processar porque a promessa não foi cumprida. Então, ou seja, tem que tomar muito cuidado com o anúncio online. E se for feito, tem que ser respeitando as regras do seu conselho e ser feito de uma forma certa para você não perder dinheiro. Agora, quanto à panfletagem virtual, aqueles posts que parecem um bando de panfleto no perfil das pessoas no Instagram, isso não conecta com a gente que é paciente, ainda irrita. Para que você vai seguir uma pessoa para ver um bando de panfleto no perfil dela? Também diminui a credibilidade, a autoridade do profissional da saúde. E pensa comigo também, o que você faz quando você recebe um panfleto na rua? Você olha, ai, que legal esse panfleto aqui explicando tal, vou guardar ele aqui com carinho, ou você amassa ele e joga fora. Pois é, então se você está fazendo panfletagem virtual nas redes sociais, você está gastando dinheiro com a agência de marketing, com alguém fazendo seu conteúdo, e isso não funciona para atrair nós, pacientes high ticket, muito menos para dobrar o faturamento do seu consultório. E agora, quanto a ser o doutor blogueiro, você entende o que eu quero dizer quando eu uso esse termo? Por que virar o doutor blogueiro não ajuda você a atrair pacientes, não faz com que você dobre seu faturamento do seu consultório? Porque você acaba
caindo naquela armadilha clássica de gastar mais tempo com as redes sociais, pensando que com conteúdo você vai produzir, o que você vai fazer nos seus perfis, nos seus canais, na internet, em vez de focar no que traz resultado de verdade. Seus pacientes, a técnica que você se especializou, o tratamento, a transformação que você gera no seu consultório. Se transformar obsessivamente num doutor blogueiro te infantiliza, te ridiculariza. E olha, tudo bem se você gosta, né, de aparecer um pouco, você acha importante ter uma presença nas redes, produzir um mínimo de conteúdo que não seja esse, que seja ridículo e tudo mais. Mas você tem que saber fazer isso do jeito certo, na linguagem de nós pacientes, para que isso não seja um esforço em vão. E principalmente para isso não te atrapalhar e te gerar prejuízo em vez de te gerar uma atração maior de pacientes. Os profissionais da saúde que caem nessa armadilha de virar o doutor blogueiro passam uma imagem pra gente que é paciente de egotrip, que ele só pensa em aparecer, que não é a gente que é o mais importante no consultório dele. Fica parecendo que é tudo sobre ele ou tudo sobre ela. Fora isso, cada vez mais vem novas leis, vem novas resoluções na área da saúde, então cada vez mais você pode estar mais sujeito a punições pelo seu conselho. Dá uma olhada aqui na doutora Karina Bittencourt falando que tem amigos com mais de 10 mil seguidores, com ótimas agências de marketing, mas que não convertem, só traz curioso. E talvez você agora esteja desesperado ou desesperada pensando, nossa, mas então se não é para fazer conteúdo ou se não é para virar o doutor blogueiro, como todo mundo tá falando, fazer anúncio, como é que eu vou captar esses pacientes para o meu consultório? Talvez você esteja que nem a doutora Carolina que falou aqui. Você diz que tráfego não é ideal. Então qual a estratégia para atrair paciente, Nanda? Calma que você vai conhecer exatamente esse caminho na aula 2 e na aula 3 aqui da Semana Fatura o Dobro. Por isso que eu falei que você não pode faltar nenhuma aula. E agora dá uma olhada o que aconteceu com esses profissionais da saúde que também achavam isso, que tráfego, um bando de anúncios, essa era a solução antes deles me conhecerem. Durante algum tempo eu acreditei que as redes sociais seriam grandes aliadas em investir tempo e dinheiro em cursos de marketing digital, inclusive alguns voltados até para dentista. Então, quase pirei desenvolvendo planilha, conteúdo e arte, e com o tempo eu vi que isso não trazia resultado. Não é a rede social, é o seu posicionamento profissional. Porque tem muita gente que hoje fica falando, você tem que fazer reels, tem que fazer tráfego. Eu comprava um laser, tem que fazer tráfego. Eu comprava um aparelho, e eu nunca tive resultado com tráfego. O tráfego era assim, um monte de gente mandando mensagem perguntando o preço. Era só isso. Usar as redes sociais e Instagram com a frequência muito alta é uma coisa que não é fácil para mim. É quase que uma escravidão, perturbar até o meu sono. Eu sou mãe, tenho 2 bebês, então assim, não tem muito tempo. E a mídia social tava consumindo meu tempo, consumindo meu sono. Eu tava fazendo reels, stories e publicações e eu ficava pensando, tem que fazer mais, porque eles falam assim, se não tá funcionando é porque você tá fazendo pouco. E eu fazendo e não tava tendo retorno, então isso tava acabando comigo. E aí a partir da Nanda ter esse insight, foi libertador de que não é isso, não é esse o foco. Então foi muito importante pra mim. Melhorou minha qualidade de vida, assim, depois das aulas já melhorou, foi automático, porque eu comecei a me desprender, não é que eu parei de fazer tudo, mas eu parei de sofrer, sabe, tava sofrido. Eu me sentia amarrada e aprisionada à rede social, porque a vinda de pacientes até o meu consultório era proveniente das redes sociais. Só que a minha dificuldade maior era de fazer com que esse paciente que eu conseguia captar da rede social, eu conseguia captar esse paciente para mim, mas eu não conseguia fazer com que esse paciente tivesse uma aderência. Em muitos momentos eu acreditava que esse problema estava em mim. Será que de fato não sou eu que estou fazendo algo de errado? Será que isso não é um problema meu dentro da minha técnica? Então eu entendia que era somente uma pecinha do quebra-cabeça para fechar e reafirmar para mim que o problema não estava em mim. O problema estava no paciente que vinha da rede social, que é o paciente curioso, é o paciente
que por mais que você dê o melhor tratamento para ele, o tratamento high ticket, ele não vê valor, ele não vê a qualidade do seu tratamento, por isso que também ele não entende que investir na saúde dele é uma prioridade, precisa ser uma prioridade. Dentro dos resultados financeiros, no primeiro mês nós dobramos o nosso faturamento. Então, eu já fechei várias consultas, mesmo aumentando a minha consulta, eu já consegui fechar várias consultas, eu já fechei vários tratamentos e com um valor acima do que eu cobrava antes. E aí eu comecei a estudar marketing digital e todo mundo, não, você tem que fazer anúncio. Faz anúncio, né? Muita gente curiosa, muita curtida, né? Aí esses posts são curtidos. Aí vem gente, quanto que é a consulta, quanto que é o tratamento, né? Mas naquilo, não convertia nada, né? Aí eu comecei a ver todos os seus stories, comecei as suas postagens, eu acompanhava tudo ali. Aí eu comecei a aplicar algumas coisas que você falava, eu já vi que o meu faturamento já deu uma aumentada. No primeiro mês duplicou. E eu acho que no último mês, eu acho que já tripliquei praticamente, né? O terceiro erro é achar que gastando com coisas caras para impressionar o paciente, você vai atrair paciente high ticket. E por que isso é um erro que te impede de dobrar o seu faturamento? Por que isso, na verdade, está te prejudicando? Primeiro, quando você começa a ostentar muito, o paciente começa a duvidar do seu bom senso. O paciente começa a duvidar das suas prioridades financeiras. E sabe por que você perde paciente por causa disso? Porque diminui a sua credibilidade e a sua autoridade. A forma que a paciente enxerga você como profissional da saúde. Mas Nanda, falaram para eu deixar a bolsa no campo de visão, para eu andar de carrão, para o paciente me ver como se eu fosse uma autoridade, eu preciso mostrar coisas de luxo, de valor. Eu não preciso usar relógio tal, não é isso, Nanda? Não! Inclusive, eu aposto que a maioria que tá aqui nem sabe o que é quiet luxury. A gente tá vivendo um movimento completamente ao contrário disso. Por causa de seriados como Succession, o documentário do Andy Warhol, cada vez mais o menos é mais. A pessoa que quer aparecer muito, com muito logo, tudo, acaba afastando certos públicos de paciente high ticket. E é claro, a primeira impressão é a que fica. Que imagem que você acha que hoje você está transmitindo para os seus pacientes? Vou mostrar agora a seguir alguns exemplos de coisas que eu vejo profissionais da saúde gastando muito dinheiro ou tentando ser convencidos que eles têm que gastar com isso, que não estão ajudando o faturamento deles. Inclusive, está prejudicando o faturamento e a atração de pacientes high ticket. Porque essas coisas fazem com que pacientes duvidem um pouco do seu bom senso e tenham uma impressão negativa de você no consultório. Dá uma olhada aqui o que disse essa paciente. Imagina quando a gente entra no consultório de uma dermato, já sabendo que vai deixar um rim ali e vê a bolsa da doutora sendo exibida na sua frente. Você só pensa, putz, enquanto eu tô aqui deixando um rim, né, pagando uma fortuna em procedimentos bestas, ela tá torrando o meu dinheiro com bolsas, logomania, e aí surge esse gatilho dentro de nós. Vamos para exemplo do que não tem outra palavra que eu possa usar, cafona, que não cabe ao momento atual que a gente está vivendo, que não cabe num ambiente de um consultório que é careta. Você escolheu uma profissão careta. Então, primeiro, toda essa logomania, ostentação, se vestir que nem a blogueira que vai no Paris Fashion Week, consultório não é o Paris Fashion Week, consultório não é cabeleireiro. Outra coisa extremamente cafona, essa mania de fazer os jalecos parecerem uma roupa de noite de núpcia, cheio de renda, isso nem é adequado para atender o paciente, barriga de fora, entendeu? Esses caribinhos fashion que parece que vieram direto do filme da Barbie. Outra mania que é uma das piores de todas, dos arquitetos, que se proliferou que nem um vírus no Brasil, que é jardim vertical. Meu Deus, quantos pacientes que não sentam do lado desse jardim vertical dentro do consultório, que não tem nada a ver com o ambiente de consultório, ficam com medo que vai sair uma barata, um ratatouille aqui. Isso aqui começou com uma mania dos arquitetos fazerem ambientes mais eco, mais agradáveis, com mais verde. Mas isso não é o ideal para um ambiente de um consultório. É cafona e muita gente ainda por cima se incomoda pensando que vai sair algum bicho dali. É coisa de cabeleireiro. Outra coisa que é péssima são televisões na recepção. Sim,
Nossa, Nanda, mas não é bom deixar ali passando um bando de procedimento para eu vender, mas isso não é bom, o paciente não vai gostar. Lógico que não, você gosta de ficar vendo comercial? A gente que é paciente também não. Pior ainda quando tá uma notícia, o Tragédia Brasil, né, que nem eu brinco, que é o jornal, passando um bando de notícia horrível, ou quando você deixa no canal lá, pode ser até de animais, mas aí o leão vai e come a zebra, enfim, é muito difícil estar passando ali uma coisa que o paciente realmente quer ver, fica uma situação desconfortável. Hoje todo mundo tá ligado no celular, você não precisa ter uma televisão na recepção, isso inclusive vai prejudicar a primeira impressão do paciente quando ele chega no seu consultório. E se você por acaso hoje faz alguma dessas coisas que eu citei aqui agora, toma cuidado e atenção, porque alguns podem não conseguir reconhecer o que é de gosto duvidoso, mas a maioria consegue reconhecer o que é de bom gosto. E não leve nada disso que eu falei agora pro lado pessoal, porque não é sobre você, é sobre o seu paciente. Eu aqui sou advogada de defesa do seu faturamento, não sou advogada do seu ego. Agora, um exemplo disso que eu tô falando aqui. Olha o que essa paciente high ticket disse. Nanda, depois que eu comecei a te seguir, me dei conta que eu sou uma paciente high ticket. Lendo isso agora, me dei conta que não vou a certos profissionais, porque algumas vezes eu me sentia como essa pessoa aí falou, desconfortável pelo jeito que se veste, como se ela tivesse só se mostrando e mais nada. Me dá a impressão que não sabe trabalhar, então usa a roupa para isso. Inclusive, eu me lembrei que já fiz esse comentário a uma amiga. Ah, eu não vou nessa médica porque ela só fala de moda, marca, roupa. Não responde um comentário sobre saúde, mas mostra onde comprou a roupa. Acho que estou entendendo todos os seus ensinamentos. Obrigada. Não adianta. O senso estético high ticket, esse pilar é importante. Você acha besteira ou não acha? Você acha que não importa o gosto de cada um? Infelizmente, importa. E quando essa ficha cai, quando uma médica descobre a importância do senso estético high ticket, dá uma olhada no que acontece. Senso estético também, às vezes a gente não percebe o que tá usando muito adereço ou que o paciente às vezes não tá nem aí para algumas coisas e que você tá dando muita atenção para aquilo. Então, isso também foi fundamental, porque às vezes a gente coloca um investimento alto em coisas que não vão trazer muito resultado e realmente eu acho que isso também fez muita diferença. Uma delas é a disposição do consultório. Eu já mudei algumas coisas. A parte da televisão, que às vezes ficava num canal assim que realmente eu não percebia que aquilo mais me atrapalhava do que me ajudava. Realmente no primeiro mês, quando eu comecei a colocar isso em prática, eu já tive uma mudança drástica assim, de taxa de conversão e paciente que procurou novamente. Então isso foi fundamental assim no meu orçamento, no meu faturamento. E agora vamos ao último erro número 4, que é dar descontos sem critério. Ser o doutor sacerdote e dar descontos sem critério de acordo com a cara do freguês, para qualquer pessoa que pedir. Por que dar descontos é um erro que te impede de dobrar o seu faturamento? Porque você acha que você está cativando o paciente quando você dá mais um desconto, você acha que isso está fazendo com que você fidelize o paciente, só que você não está. Por quê? Você fica mal acostumando o seu paciente a ele achar que toda vez você vai dar um desconto, você vai fazer uma pressão para ele sempre vai querer desconto. Então, se isso é ruim, por que você dá tanto desconto? Por que o mercado da saúde dá tanto desconto? Porque os marqueteiros te ensinam a fazer isso aqui. Te ensina a dar desconto, fazer esses pacotes, fazer essas promoções, como se isso fosse resolver os problemas do faturamento do seu consultório. Não vai. E olha, daria para eu te ensinar muita coisa aqui que você acharia surreal, que vai dar um super resultado, que te deixaria feliz, mas que depois você veria que não te traria resultado de verdade. É o que a gente mais vê pela internet. Então é como eu digo, aqui nesse evento eu sou fiel aos seus resultados e não ao seu ego.
Não passar a mão na sua cabeça e falar só coisas que você vai achar incrível, muito bom, isso é fácil de implementar, isso vai dar resultado, mas é tudo uma ilusão. O seu ego não é o seu amigo, ele é seu maior sabotador. Pensa nisso. E agora, voltando aos descontos, quando eles são dados do jeito errado, o que acontece? O paciente desvaloriza o seu trabalho, ele acha que aquele preço ali é o preço normal. 2, fica muito difícil você voltar ao preço anterior. 3, você acaba gerando uma desconfiança sobre o valor real do procedimento, do tratamento, da cirurgia ou da consulta. E por último, tem aquela fofoca chata, um paciente fala com o outro, um descobre que você deu desconto para um, não deu desconto para o outro, deu mais desconto para um, deu menos desconto para outro, eles até esquecem o valor que pagaram, aí começa uma fofoca errada às vezes, mas que te prejudica, porque eles se sentem injustiçados que você favoreceu mais outro paciente do que ele. E por que você hoje dá descontos? Primeiro, porque você tem medo de perder paciente, você não sabe fazer a jornada do paciente, então você acha que isso é um jeito de cativar ele. Segundo, você não sabe lidar com as objeções dos seus pacientes, você não sabe conversar com eles caso ele faça alguma pergunta ou ele tente adiar aquela decisão ali com você de fazer aquele tratamento. E 3, foi assim que você foi educado na sua faculdade na área da saúde, o clássico juramento de Hipócrates. Mas agora eu quero que você veja, olha como dar desconto do jeito errado prejudica o seu faturamento. Olha o que essa paciente high ticket aqui, super high ticket, uma alta executiva me falou em off, tá? Não vou identificar o nome dela. Eu postei aqui um stories falando que preço é posicionamento, falando essa história aqui do desconto, e aí ela me respondeu assim: e dependendo do desconto, Nanda, eu penso, ué, então eu tava sendo roubada antes? Se eu recebo um orçamento de 55 mil reais na Dermato, sim, isso já aconteceu. E eu peço um desconto e ela volta dizendo que vai fazer por 35 mil. Eu saio correndo. Aliás, foi o que eu fiz. Pensei, caracas, ela ia me roubar 20 mil reais. Para aqui, olha o raciocínio dessa paciente. Ela pensou, nossa, se eu não tivesse nem pedido desconto, eu ia pagar de bobeira 20 mil reais a mais. Então ela se sentiu roubada. Aí ela continua aqui dizendo, você está corretíssima, desconto é muito tricky. Tricky aqui quer dizer traiçoeiro. Eu não dou desconto e desconfio muito quando eu recebo. Prefiro um preço honesto desde o começo. Existe também outra opção, você pode até atender alguns pacientes de graça, fazer um trabalho voluntário uma vez por semana. Vários profissionais da saúde fazem isso. Você pode ser sacerdote, desde que seja do jeito certo, desde que o seu consultório, seu faturamento esteja em ordem, você esteja pagando suas contas. E também presta sempre atenção no que eu vou falar agora. Sempre vai ter um paciente que vai falar, ai, achei caro, tem desconto, independente de quanto você cobrar. Então não leva pro pessoal, desconto é cultural, sempre vai ter gente pedindo desconto. E o desconto não pode ser dado pela cara do freguês. Dá uma olhada agora nos profissionais da saúde que aprenderam a dar desconto do jeito certo e o que aconteceu com o consultório deles. A gente tinha medo de não ter paciente, de ter algum problema, né, no final do mês, não conseguir fechar as contas. Eu sempre dava desconto quando a pessoa começava a chorar, dizer que estava caro. E aí também porque muitos colegas e muitas clínicas também, eu sou dermatologista, eles faziam promoção, mandam, né, no WhatsApp, acaba que chega até para mim, de procedimentos. E eu ficava com medo de perder o paciente e acabava dando desconto. A precificação era um grande desafio para mim. E todo paciente que normalmente solicitava desconto, eu tinha dificuldade para falar não. E acabava dando desconto para o paciente. Então, os seus vídeos me deu muita autoconfiança, principalmente na forma de abordar determinadas situações no consultório. Não se trata simplesmente do ganhar o dobro, né? Mas sim como o médico deve mudar a sua postura, o seu comprometimento em relação ao paciente. É o que você me respondeu no e-mail. Não é nada sobre mim, é tudo sobre o paciente. Então, o que o paciente quer, o que será melhor para o paciente. A gente conhece a parte técnica da faculdade, a biologia, as doenças, o diagnóstico, os tratamentos, as orientações. Mas essa forma de abordar o comportamento humano e administrar o consultório é uma disciplina que a gente não tem.
na faculdade. E seria muito importante se a gente tivesse. Eu passava os valores dos procedimentos, mas eu já meio que pedia desculpa para o paciente pelo valor que estava sendo cobrado, né? Muitas vezes eu queria oferecer um desconto, às vezes o paciente nem tinha me pedido desconto, mas eu ficava achando que ele estava achando caro, ou então que ele não ia querer fechar comigo. Então, assim, eu não sabia vender. Eu estou me sentindo mais segura para passar os valores dos procedimentos, né? Estou sabendo lidar com as objeções, melhor com as objeções dos pacientes, e sem dúvida isso está impactando positivamente no meu faturamento. O que mais impactou para mim não é por causa do desconto que o paciente escolhe o profissional. Eu era o rei do desconto, eu dava muito desconto. Esse era o meu principal defeito. O que você ensina é uma mudança de postura, né? O que eu percebi foi a forma como o paciente nos enxerga. Eu sempre tinha feito cursos com dentistas e tal, então a gente olha a visão do profissional para o paciente. E a grande transformação foi, de fato, uma mudança de postura. Porque, assim, a gente entende o que o paciente espera da gente. A gente, às vezes, valoriza algumas coisas que não traz resultado e tudo mais. Mas quando a gente consegue se posicionar melhor nesse contexto, aí é que a coisa anda um pouco. E agora eu te pergunto, você está cometendo algum desses erros no seu consultório? Ou os 4 erros de uma vez? Escreve aqui no chat dos comentários que eu quero saber quais erros você está cometendo. E eu quero te dar um exemplo agora para aterrissar tudo que eu falei aqui dessa aula sobre esses erros que você comete sem você nem saber. Você já tentou aprender a falar inglês ou outra língua e parece que todo mundo consegue ficar fluente e você não consegue, você não sai do lugar, você não consegue aprender a língua? Isso acontece quando você acha que está aprendendo do jeito certo, mas na verdade você está aprendendo do jeito errado. As pessoas cometem muito esse erro. Por exemplo, elas começam a tentar aprender inglês estudando gramática. Não é o jeito de aprender inglês. Pensa numa criança. Uma criança não aprende uma língua com muito mais facilidade, muito rápido. E elas estudam gramática? É lógico que não. Eu não estudei gramática quando eu me mudei para os Estados Unidos e fiz a primeira, 4ª série lá. Primeiro as crianças aprendem a falar. E depois, mas é muito depois, elas aprendem gramática. E é assim que elas aprendem inglês, sem aprender nada de gramática no início. Então, no mundo das línguas, começar tentando aprender a gramática da língua é um dos principais erros que as pessoas cometem, que é muito comum, mas elas estão tentando acertar, elas só estão tentando ser fluentes. Só que esse erro acaba afastando elas ainda mais de serem fluentes. É exatamente como esses 4 erros que eu te apresentei aqui. Você acha que você está acertando. Tem tanta gente fazendo errado, tem tanto marqueteiro falando para você ir para lá, para cá, fazer isso, fazer aquilo, agora essa é a bola da vez, que você se embola todo e você acha que é para você ter resultado, só que você está tentando aprender a falar gramática e ser fluente numa língua. Você acha que vai dar certo, você se esforça, mas você está cometendo esses erros que estão te impedindo de dobrar o faturamento no seu consultório. E aí você acaba não só perdendo pacientes e dinheiro, como você também não consegue atrair o melhor tipo de paciente para o seu consultório, o paciente high ticket, o que te valoriza. Ficou claro isso? Aterrizou? E agora não se culpe, ninguém falou essas coisas que eu tô falando aqui hoje, nunca. Então não tinha como você ser adivinha e saber que você estava cometendo todos esses erros. E aí você continua tentando acertar, o seu faturamento fica estagnado, você não consegue captar mais pacientes, cada vez você se frustra mais. Mas calma, eu vou te ajudar, eu vou te mostrar o caminho com o GPS, o caminho certo para você dobrar seu faturamento e atrair pacientes high ticket. E a gente vai continuar e aprofundar esse assunto durante agora a Semana Fatura o Dobro. Agora olha, você já realizou o quanto que você já aprendeu até aqui? Você nesse momento já se deu conta do que eu tô te mostrando? Dos erros que você tá cometendo? Que você não precisa lotar sua agenda, trabalhar de um modo insano para dobrar seu faturamento. Você não precisa viver na era do Charlie Chaplin, naquela linha de produção, aquele fordismo maluco. Que seu PhD, seus diplomas na parede podem até impressionar seus colegas, pode até impressionar o meio acadêmico, mas pra gente paciente, não é assim que a banda toca. Você não precisa virar o doutor blogueiro, tá todo dia, toda hora nas redes sociais e muito menos fazer ostentação cafona para captar pacientes. Talvez agora você esteja se perguntando, mas Nanda, então como é que eu vou captar os pacientes se não é assim? E nas próximas aulas, agora na 4ª, na 6ª e no próximo domingo, eu vou te mostrar essa jornada que você precisa seguir para você dobrar o seu faturamento atraindo paciente high ticket. Não perca nenhum segundo das próximas aulas. E agora, como prometido, vamos falar sobre o sorteio High Ticket Surprise. Para você poder participar, você tem que ter assistido todas as aulas da Semana Fatura o Dobro. 2, anotado a
palavra-chave que eu vou falar em cada aula. 3, respondido 100% do quiz que a gente vai enviar para o seu e-mail de inscrição na sexta-feira. 4, tá inscrito no evento, é lógico. Se você ainda não tá inscrito no evento, é só você clicar no link da descrição desse vídeo, colocar seu melhor e-mail. Você tem que estar inscrito no evento para concorrer a esses prêmios High Ticket. E por último, você não ser penetra aqui, você ser profissional da saúde para você poder concorrer ao prêmio. E esses sorteios, esses 3 prêmios super High Tickets, eu vou sortear eles na última aula, no fechamento da Semana Fature o Dobro, no domingo. Eu vou te dar também as instruções de como que você vai conseguir ter acesso ao Green Book, o verdadeiro dossiê de captação de paciente High Ticket. E eu já te adianto, não adianta chegar os atrasados do Enem querer só assistir a aula 4, não vai fazer sentido. E agora anota a palavra-chave de hoje, dessa primeira aula, para você juntar esse quebra-cabeça das 4 aulas e você concorrer ao prêmio. A palavra-chave de hoje é meu consultório. E antes de terminar essa aula, me conta aqui no chat dos comentários, isso aqui fez sentido pra você? Valeu pra você? O que você mais aprendeu? O que você ainda tem de dúvida? Tem esse campo aqui embaixo porque eu quero te ouvir. Tá com alguma dúvida? Pergunta. O que eu falei aqui que você não imaginava que eu fosse falar? O que fez você pensar de uma forma diferente? O que você viu que você estava até acertando e você não sabia que você estava acertando? E você já viu, já deixei bem claro aqui que você ganhar um valor justo pelo seu trabalho é direito seu. Não dá mais para você ser negligente com isso. Não tem por que você deixar um dinheiro que é direito seu na mão dos convênios. Pior, um dinheiro que é pra você e pra sua família, pra vocês usufruírem. E depois de estudar tanto, se dedicar tanto pra sua carreira. E agora eu vou te deixar aqui com um vídeo impactante. Pessoas comuns, de cidade pequena, cidade grande, gente que já tem 20 anos de carreira, gente que acabou de começar, profissionais da saúde exatamente como você, o impacto que teve implementar essas estratégias do método consultório High Ticket na vida profissional deles. Isso tudo é para você ver que esses resultados são possíveis para você também. Porque eu tenho certeza que vendo outras pessoas chegando lá, isso vai te deixar bastante empolgado. Assista até o fim, preste atenção, principalmente se você for um dos super comprometidos, um dos organizados que vai dobrar o faturamento do seu consultório. Até a próxima, eu te vejo na próxima aula, na quarta-feira. No começo do ano passado, eu fiz uma coisa até não muito recomendável, né? E eu atendia convênio há mais de 20 anos, eu sou dermatologista, então atendia convênio há mais de 20 anos, trabalhava muito, atendia 40 consultas por dia, uma loucura. E quando chegou em fevereiro do ano passado, eu tive uma estafa e eu falei, chega, não vou mais. Eu lembro que eu acordei, mandei uma mensagem para minha advogada, falei, como é que eu faço para rescindir um contrato com o convênio? Ela vai te mandar um modelo, você assina e leva lá. Ela mandou o modelo, eu nem li. Eu assinei, enfiei numa pasta, fui lá e entreguei. E comecei a avisar para todo mundo, ó, não atendo mais convênio, não dá mais. Eu falei, não, agora eu vou fazer a medicina que eu estudei tanto para fazer, que eu estudo tanto para fazer. Eu tenho 4 pós-graduações, eu adoro estudar e eu não posso aplicar isso num convênio numa consulta de 15 minutos. Foi mesmo no momento de desespero, assim. Eu falei, não, se for para fazer isso é a medicina que eu tenho que continuar fazendo, eu não quero mais ser médica. Sabe quando você surta? Aí, a partir daí, eu comecei a me reestruturar para viver do particular. E aí, eu comecei a implementar pelo que eu achei mais viável no primeiro momento, que era os scripts, né? Implementei o Health Plan. Os primeiros, eu confesso para você que não foi confortável fazer. Eu sempre fui uma pessoa que tinha muita dificuldade para me vender. Eu ficava com pena dos pacientes, eu ficava achando que o valor era muito caro, que eu podia fazer mais em conta, sabe? Então, eu tinha uma dificuldade muito grande, apesar de saber o valor e os resultados que eu entregava, mas eu tinha uma dificuldade muito grande. E aí, eu falei, bom, então vamos fazer um teste. Eu falei, bom, por uma semana eu vou fazer só o que a Nanda mandou, e mesmo que eu seja desconfortável, eu vou fazer. E aí eu lembro que a primeira paciente era uma paciente nova, primeira vez. Aí eu fiz a consulta dela, como eu faço normalmente, e ela veio questionando de cabelo, e ela falou, olha, eu sabia que esse tratamento não ia ser barato, eu juntei dinheiro, esperei meu 13º, guardei para poder vir fazer o tratamento. Ela já estava vendida, mas eu não sabia, nem eu tinha ideia de valor. Bom, então vamos lá. Fiz o hair plan, passei para ela, ó, o nosso plano é esse, a gente vai fazer tantas sessões desse procedimento, tantas sessões desse laser, a consulta, tal, um exame aqui nesse mês, outro nesse, montei bonitinho, o valor vai ficar X, e era um valor bem alto. Passei e falei, olha, esse aqui é o valor e eu posso fazer em tantas vezes e tanto, coloquei, escrevi para ela assim, e tinha certeza que ela não ia comprar. Aí quando acabou, né, eu passei o valor para ela, aí eu levantei os olhos, olhei para ela fez assim, pegou o celular e falou assim, qual que é o seu Pix? Nossa, na hora, eu demorei
morir para conseguir lembrar o pique. Eu não conseguia lembrar, porque eu não estava preparada para isso, tá? Eu estava preparada para fazer o papel ali. E ela falou, eu vou pensar, vou conversar com meu marido, como sempre foi, né? E eu pensando assim comigo, foi fácil? Foi fácil. Ela saiu do consultório, eu pulava dentro do consultório. Eu falei, não acredito. Esse negócio funciona, não é possível. Eu falei, bom, foi sorte de principiante. Não, isso aconteceu uma vez, não vai acontecer de novo. Aí passou um pouco, chegou o segundo paciente, no mesmo dia. Já era meu paciente, né? Já fazia tratamento, eu já tinha passado para ele um plano de tratamento e ele não tinha fechado. E aí eu voltei a passar para ele, só que dessa vez passei com replay bonitinho, fiz de novo. Aí ele assim, e como é que eu faço para pagar? Pode ser para você? Ou eu pago para sua secretária? Eu não. Pode ser para mim. Você quer fazer como? Ele, não, vou fazer no Pix. Acho que eu ganhei mais naquele dia do que eu tinha ganhado nos últimos 15. Ele saiu. Não é possível, gente. O pai não cai duas vezes no mesmo lugar. Tem alguma coisa que acontece que eu não estava sabendo. Descobri. E aí, naquela semana, eu ainda fechei mais um plano. E aí, eu lembro que era dia 14 do mês, eu já tinha aceito o dobro do faturamento do mês anterior. É dia 14 e eu já dobrei o faturamento. Ainda tem 2 semanas. E aquele mês, assim, até foi um mês mais complicado, acho que teve bastante feriado, assim, não foi um mês muito produtivo, assim, útil, né? Mas mesmo assim, eu não perdi nenhuma venda. Todos os planos que eu montei para todo mundo, alguma coisa eu consegui fechar. Interessante porque eu me convenci que eu consigo me vender. Então, a minha autoconfiança mudou, porque hoje eu sei que eu consigo me vender, né? Então, antes eu tinha pena, hoje não. Eu falo, não, eu tô fazendo uma coisa justa, com um valor extremamente justo, para um tratamento que eu sei que vai dar resultado. Quando é que foi isso que dobrou o faturamento? Quanto tempo demorou? Eu assisti as aulas muito rápido, né? E aí eu já fui colocando em prática, então foi meio imediato. Eu acho que para eu ter esse primeiro resultado, talvez umas 3 semanas. 2 aplicando, né? Acho que foi uma semana para eu fazer essa primeira venda, que eu achei que fosse sorte. Foi muito rápido. Você começou a aparecer para mim no Instagram e eu me interessei pela tua abordagem. E aí eu achei interessante que você não é médica, né? Porque quando aparece pra gente é sempre algum profissional da área. E aí eu achei legal porque seria uma paciente dizendo a sua visão. Então, eu acho que isso foi o grande diferencial. Tinha algumas coisas que você falava inicialmente, principalmente a questão do orçamento, que eu tinha um pé atrás. Ótimo. Que eu falava assim, eu pensava assim, médico não pode passar orçamento. Mas quando eu decidi, depois da Semana Fature o Dobro, eu falei, eu vou comprar. E aí, depois eu falei assim, agora que eu comprei, eu vou seguir a dieta dela e vamos ver o que vai dar. E aí eu fui seguindo e mudando tudo, entendeu? É claro que eu já tinha uma parte já feita, eu só atendia particular, né? Já tinha um nicho, então eu atendo uma parte da ginecologia mais nichada. Ótimo. E isso já me ajudou. Então eu recomendo, acho que foi uma mudança de chave, né? Uma virada de chave na minha vida profissional. Mudei completamente o atendimento da minha secretária, que foi o grande divisor de águas. Eu contratei a secretária virtual e aí a minha agenda deixou de ser aquela bagunça, de todo mundo encaixado, coleguinha da paciente que agrada a secretária passar à frente, isso não existe mais. E a questão do sacerdócio, né, que a gente acaba achando que a gente é refém do paciente, e isso eu acabei transformando isso. E hoje em dia eu ajudo mais do que antes. Hoje em dia eu tenho um dia que eu atendo as pacientes 0800, eu não cobro. Então, as minhas pacientes carentes, reais, eu não cobro. Eu mexo com câncer, então tem algumas pacientes que fazem controle comigo, que têm doença autoimune, que são transplantadas, mas que moram em comunidade. Eu não cobro mais dessas pacientes, até operei uma de graça. Então, isso permitiu que eu ajudasse mais as pessoas que mais precisam. E aí, o que acontece? Em 3 meses, eu dobrei. Ótimo. Em 6 meses, eu tripliquei. Caraca! O faturamento. O meu diferencial foi cirurgia, né? De cirurgia e consulta. Eu comecei a desmembrar tudo, que antes eu cobrava tudo junto. E você me explicou que eu tinha que cobrar separado, por causa do sacerdócio. Então, as cirurgias começaram a ter uma adesão de 100%, depois que eu comecei a apresentar o Health Plan. Então, é muita diferença. Isso
me permitiu várias coisas esse ano. Esse ano eu fui pela primeira vez para o Congresso Internacional Americano, na minha área, e mais tempo com a família. Isso, para mim, eu consigo tirar mais férias, eu tenho uma liberdade de tirar dias com a família que eu antes tinha menos, né? Que a gente acaba segurando por conta do orçamento. E agora eu tenho essa liberdade de ir e vir a hora que eu quiser. E me permitiu também sair da obstetrícia. Eu fazia obstetrícia, hoje em dia eu não faço mais. E agora, com o aumento de paciente, eu preferi nichar mais ainda. Então, hoje em dia, eu estou fechando, não atendo mais paciente de primeira vez de ginecologia. Uau. Só atendo de exame. E isso realmente está sendo um diferencial e a minha formação é para isso. Então, te permite você cada vez mais se especializando e atendendo aquele nicho. Isso é bom demais.